Fala galera, tô aqui para mais um episódio, feliz demais com o dia de hoje, obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar conosco, obrigado por você reservar um tempo para poder curtir o nosso bate-papo. Hoje eu recebo dois grandes amigos aqui nessa bancada, você tem acompanhado aí vários outros episódios, vários outros programas e eu sei que Deus tem falado ao seu coração. Eu sei que você tem aprendido mais de Deus, eu sei que você tem entendido as coisas que Deus fez, faz e poderá fazer, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E eu estou muito feliz, porque os meus amigos que estão aqui hoje, eu acho que a gente está aí caminhando junto há mais de 6, 7, 8 anos, vivendo em Deus, descobrindo coisas em Deus, lutando, aprendendo, um ajudando o outro, eu sendo muito mais ajudado do que posso ajudar. Um é especialista em finanças pessoais, tem um projeto incrível que fala nas igrejas a respeito disso, a importância de você saber lidar com o seu dinheiro. E a outra, esposa, tem um ministério incrível na igreja, trabalha com crianças e juntos tem um projeto para casais e família. Estou falando de Thiago Nieveglovski e Louise, que rufem os tambores nessa mesa. Muito obrigada. Pia. Obrigado por virem. Valeu pelo convite, uma alegria estar aqui também. Compartilhando o que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu tô feliz. E aí, Lolo, tá pronta? Tô. Eu vou chamar a Louise de Lolo, não vou chamar de Louise não, porque eu não consigo. Você acertou o nosso sobrenome também, que também não é simples assim, né? São 8 anos, né? 8 anos. Não, aí já dá pra lidar de boa. Mas eu tô muito feliz que vocês estão aqui. Como é o propósito do podcast, a gente tem trabalhado com várias esferas, né, da sociedade em si, não só a música, não só o entretenimento, mas tudo que agrega e gera valor e transformação. A gente tem se preocupado em poder compartilhar com o público, né? Compartilhar com a galera que está em casa. Thiago, eu queria que você começasse, né? Na realidade, vou fazer o inverso. A dama da mesa vai... pode ser. Eu passo a bola para ele. A dama da mesa vai se apresentar. Lolo, fala o que você faz, as suas expectativas, né? Para o pessoal te conhecer um pouquinho, depois o Thiago, e a gente entra num bate-papo super legal. Tá. Então, eu sou a Louise, todos me chamam de Lolo. Mérito pro meu marido, porque quando ele me conheceu, ele quis colocar algo diferente. Um apelido que ninguém tinha me chamado ainda. E aí colocou Lolo e foi o que ficou. Então, eu sou a Lolo. É pra falar a idade? Não. A idade não Conta precisa. pra mim, você é formada em... Eu sou formada em pedagogia. Tenho pós em neuroaprendizagem. Que legal. E trabalhei por uns 10 anos dentro de sala de aula. Até que o meu filho mais velho nasceu e eu entendi bem claro de Deus que era um tempo de me dedicar em casa, né? E aí, nisso, continuei estudando, né? Não parei de estudar. E nisso Deus foi me direcionando para a parte pedagógica dentro da igreja, né? Então, montando materiais, dando aula para as crianças. E tem muitos anos que... A gente já vai voltar nesse assunto, mas fazem muitos anos que você serve a igreja com a sua formação, digamos assim, né? É um serviço consciente do que você está fazendo por conta de tudo que você Exatamente. Entendo como um chamado mesmo de Deus. Estar na igreja atuando com as crianças. Legal. E se você sabe, só contar uma curiosidade, que ela ia ser médica veterinária. Verdade. Fez 1 ano de medicina veterinária. A gente sabe que ela tem uma... A gente vê que tem um chamado para isso. Tem um animal em casa, vai dizer? Não, tem a Cookie, que vai estar assistindo esse podcast agora. Minha pet, filhinha. E você, Thiago, conta aí, suas milhões de formações. Que isso. Eu sou então Thiago, né, administrador, né, tenho pós em finanças, MBA em previdência e, na verdade, minha trajetória profissional, pessoal, elas se misturam muito, né? Eu sempre busquei, né, dentro da minha trajetória profissional, realmente buscar o que Deus tinha para minha vida, em relação a propósito, em relação a chamado. E eu sempre achei dentro do meu universo que eu sempre estaria para dentro, né? Eu sempre achei, meu negócio são números, não sei lidar com pessoas, e por isso fui para essa área, me especializei nisso. Só que quando Deus realmente você se inclina para buscar a vontade de Deus, para fazer o que Deus tem para a tua vida, para realmente buscar e entender o que você foi feito, né? Qual que são os teus dons, as tuas habilidades, o que você tem facilidade.
E aí eu vi que Deus deu uma manobra muito grande na minha vida. Realmente hoje eu vejo o que tem acontecido na minha vida profissional. Hoje dou palestra sobre isso, falo em igreja sobre isso, aulas, cursos. Então realmente foi uma mudança total assim que eu vejo. Eu era aquela pessoa totalmente introvertida, que segurava cartolina na escola, então não gostava de falar em público. E eu percebi que era um dom que estava retido, né? Talvez em algum momento eu acreditei numa mentira, ou em algum momento eu achei que Deus não tinha isso para minha vida. E realmente quando Ele me colocou, Ele me deu confirmação em relação a isso, aí você vê realmente que nasceu para isso. Então hoje eu faço isso. Hoje eu trabalho, sou presidente de um fundo de pensão, trabalho com previdência, falo sobre isso, educação financeira, educação previdenciária, dou aula em 2 universidades, uma pós e um MBA de 2 universidades, e tô aí, né? O PA caminha já há algum tempo comigo em relação a isso também, sim, né? Sim. Já estivemos em algumas rádios, televisões aí, dando alguns comentários e temos muita história, né, Pé? Muita trajetória. Dá pra contar aí, muita coisa, né? Inclusive fora do Brasil, então, graças a Deus aí, realmente Deus tem aberto portas aí em relação a isso, porque eu vejo uma necessidade, né? As pessoas realmente escravizadas com relação ao dinheiro, a forma que lidam com o dinheiro, com as finanças. E eu tenho percebido que Deus me deu um dom e me colocou talentos relacionados a isso para realmente libertar as pessoas desse conceito errado sobre dinheiro e sobre finanças. Legal demais. Eu já guardei várias perguntas enquanto vocês falam para a gente poder voltar. Mas eu acho que como todo mundo que passa por aqui tem uma vida com Deus, né? Conhecem a Jesus. E eu queria saber de vocês como foi esse processo de conversão, se de repente quiserem falar só em que fase da vida foi, e a gente já começar falando a respeito de como que Deus tem usado, né, os talentos de vocês para poder impulsionar o nome dele, o reino dele. Queria saber, Lolo, quando você conheceu Jesus, já nasceu em lar cristão, como foi? Depois o Thiago conta as histórias dele. Então, eu já nasci em lar cristão. Isso é uma bênção muito grande, né? E já fui criada, né, nesse lar, nos princípios e valores da palavra de Deus. Mas eu sei que mesmo quem nasce num lar cristão precisa ter um momento de decisão própria, né? Então, eu entendi que eu não podia continuar vivendo o Deus da minha mãe, né? O Deus do meu pai. E eu tinha que experimentar esse Deus. E eu senti muito forte, assim, um chamado mesmo, Deus me chamando quando eu tinha 14 anos. Uau! E eu lembro que eu estava no meu quarto, foi algo bem marcante para mim. Eu estava no meu quarto e eu senti muito claro, assim, Deus me chamando. E ali eu considero como sendo o momento que realmente eu entreguei a minha vida para Jesus. Uau. E a partir dali foi meio que um divisor de águas mesmo na minha consciência como cristã, né? Eu já vinha nesse fluxo cristão, mas ali foi uma decisão pessoal minha mesmo, né? Você ouvia falar e nesse momento os teus olhos puderam de fato ver, né? Eu comecei a viver e experimentar por conta própria, porque eu queria, né? Não porque minha mãe me levava para a igreja, mas sim porque eu queria estreitar esse relacionamento. Que legal. E você, Thiago? Vamos lá, foi um processo. Eu não vim de lar cristão, então não nasci... Por mais que tinha princípios e valores cristãos da minha família, mas não tinha tido o entendimento realmente da liberdade que Cristo nos dá. E eu comecei a ter esse entendimento através da minha mãe, meu irmão se converteu, e aí sementes começaram a ser lançadas e a gente começa a ouvir aquilo, mas eu digo que foi um processo porque eu demorei a entender que realmente a vida cristã é uma vida que nos dá uma liberdade. Eu tinha a falsa ideia de que a vida cristã era uma vida de negações. E eu estava nesse momento na época de juventude, você não vai poder aquilo, não. Pelo contrário, né? Quando realmente você conhece a Cristo, é aí que você realmente tem uma vida em liberdade. Então isso foi mais ou menos em torno de 20 e poucos anos, né, que eu tive. E aí que realmente tive uma experiência fora, morei fora, né, fui morar 4 meses nos Estados Unidos. E lá que realmente eu tive um encontro e vi que, primeiro, né, eu não conhecia um Deus
que falava comigo, né? E lá eu tive essa experiência de realmente Deus se importar, ser um Deus paterno, um Deus que se importa com você, um Deus que fala com você. Talvez eu conhecia um Deus morto, um Deus que muito distante, um Deus que não se importava. Não, por que Deus vai querer se importar com os meus problemas tão pequenos? E aí quando você começa a ver essa proximidade de Deus, quando você começa a ver realmente que Deus se importa com você, que Ele é o teu pai, que Ele te ama, e eu tive experiências, livramentos, e aí eu entendi, não, eu não posso... Porque eu tinha esse entendimento. Por mais que eu demorei, tive um processo de conversão, eu sabia que a partir do momento que eu tomasse a decisão por Cristo, era um caminho sem volta, era queimar a ponte. E foi isso que aconteceu. E aí, estou aí até hoje, né? Aí, né, fomos para a igreja e conhecemos dentro da igreja. Somos casados há 13 anos, né? Então, 2 filhos, então graças a Deus aí a gente tem essa caminhada agora dentro da igreja e não como uma igreja de estrutura. A gente realmente entende a igreja como o corpo de Cristo e estamos realmente impulsionados a buscar o que Deus tem nas nossas vidas dentro do corpo de Cristo. A gente sabe aí que tem muita coisa aí que Deus tem para nossas vidas, já tem feito e é apenas o começo, eu tenho convicção disso. E a gente sabe que, como vocês já falaram, né, vocês atuam em áreas que aparentemente elas são distintas, né, digamos assim. O financeiro, do outro lado tem uma questão mais de formação, não de informação, que são as crianças e etc. Mas a gente vê uma que se complementa, né, porque dentro de casa, dentro de um lar, você tem que lidar bem com finanças e você tem que lidar bem com uma criação intencional dos seus filhos, ou se você que está assistindo não tem filho ainda, mas dentro da sua casa é um lugar que você precisa, de fato, estabelecer um altar para o Senhor. Sim. E tudo isso é muito intencional. Para o pessoal que está assistindo, Lulu, você como profissional, como formada e chamada para isso, né, pelo Senhor, quais são as maiores dificuldades para que, de repente, uma família, né, um pai, uma mãe, consiga ter uma criação dos seus filhos de forma intencional? A gente elenca as dificuldades, talvez para poder alertar as pessoas e talvez, quem sabe, espero que não, eles se identificarem com essas problemáticas para daqui a pouco a gente trazer soluções ou conselhos para isso. Eu acho assim que o principal inimigo mesmo de uma educação intencional é a questão da prioridade, né? Infelizmente, e muitas vezes de forma inconsciente, os pais não priorizam estar com os filhos, ter essa intencionalidade com os filhos. E acabam terceirizando muito. Hoje em dia a gente vê muito essa questão da terceirização, né? E confiam na escola, confiam na igreja, confiam em outras coisas e não entendem que o id fazer discípulos para nós como pais, nossos primeiros discípulos são nossos filhos. Começa dentro de casa. Então, eu acho que o principal inimigo mesmo é, às vezes, a rotina, né? O excesso de trabalho, o excesso de, às vezes, até o fazer na igreja. Muitos pais acham que estão fazendo grande coisa porque estão servindo no reino, que sim, é válido, mas até que ponto isso não está tirando o seu tempo com os seus filhos, né? Os nossos filhos são os nossos discípulos, eles precisam da nossa presença muito mais do que o outro, né? Na primeira infância, principalmente. Então, esse equilíbrio, né? Da rotina, de trabalho, de igreja, de casamento com os filhos, acho que é a maior dificuldade, eu acho. E também tem a questão que a família é o primeiro ministério do homem, né? Sim. Então, se você não valoriza o seio de todas as coisas, eu acho que tudo que você faz depois disso perde um pouco a beleza, porque você está deixando a ponta principal, a base deficiente, né? E aí o que a gente vê é que a maioria percebe isso quando os filhos entram na adolescência. E aí começam a ver as consequências e falam, mas onde que eu errei? E aí, para resgatar, isso é muito mais difícil. Então, para quem está assistindo, né, que tem principalmente filhos menores, invista tempo. E é tempo de qualidade mesmo, né? Deixa eu pegar 2 ganchos aqui. Eu vejo assim, na questão de presença que ela fala, que eu vejo que muitas vezes a gente tem uma falsa ideia de que você está presente quando está com o teu filho, mas ao mesmo tempo você está com o teu celular, por exemplo. A gente tem um combinado lá em casa, que foi um combinado simples, né? Os nossos filhos não têm celular ainda, mas é um combinado que
quando estamos à mesa, a gente valoriza muito esse momento à mesa, de estar com eles. É um momento que a gente ministra a eles, ensina a eles, tem esse contato, olho no olho. É intencional em realmente estar juntos, eles notarem que estamos juntos. E combinamos que durante a mesa não tem, por exemplo, o celular. Por mais que eles não tenham, a gente já cria cultura dentro de casa de não ter. Por quê? Porque é uma falsa sensação, às vezes, a gente... eu estou brincando com meu filho no chão, jogando, mas ao mesmo tempo eu estou olhando o celular. Não, você não está com o teu filho. Né? Porque ele não quer a tua presença, às vezes, física, ele quer a tua atenção, ele quer o olho no olho. A presença completa, né? É a complementariedade. Esses tempos atrás, meus filhos pedindo, pai, vai assistir a minha escolinha de futebol e tal, futsal. Mas fato, é simples, né? Quando você está lá, realmente você está lá. Não, eu fui na escolinha do meu filho. Só que aí eu notei o seguinte, toda vez que eles faziam uma jogada, o que eles faziam? Eles viravam para mim. Para ver, o meu pai está me olhando. Imagine se naquele momento eu estivesse olhando o meu celular. Eu estaria lá? Na minha cabeça, talvez sim, viu? Eu fui, filho, eu estava lá, viu? Eu tava lá. Mas toda vez que ele talvez olhasse para mim, né, ele não sentiria essa presença. E outra coisa que eu pego de gancho aqui, que é realmente essa questão dos filhos mais velhos, né? Esses dias a gente estava conversando sobre isso, né? Que a honra, né? A Bíblia nos ensina a honrar pai e mãe, e é um mandamento com promessa, para que se prolongue, né, os dias sobre a terra, para que realmente você tenha uma vida longa. Quanto mais velha a criança mais difícil é você fixar na criança a honra. Né? Então, o momento de realmente você criar esse valor dentro de casa, dentro dos teus filhos, é nessa primeira infância. Por isso a necessidade de uma proximidade. A gente realmente defende, por exemplo, né, que os pais estejam próximos, que a mãe, se possível, se dedique na primeira infância dos filhos em casa, porque, gente, não adianta, é o dia a dia, é a rotina, isso que vai fazer com que a criança crie os seus valores, crie a sua honra, de honrar pai e mãe, de respeitar. De respeito. Os frutos vão vir disso. Os frutos vão vir dessa intencionalidade e realmente você se inclinar para isso. Eu tenho falado muito para eles que o lema da nossa casa é relacionamento. Que legal. Eles precisam desde já entender que nós nos relacionamos em amor. E isso, quando chegar na adolescência, vai ser só uma consequência do que a gente está plantando agora. Né? Então, a gente quer sim, o Davi já está com 9, ele já está entrando numa pré-adolescência, aquela idade que muitos pais falam que, né, é terrível, que os filhos se rebelam, mas eu tenho declarado e nós temos acreditado que essa aborrecência, ela não chegará na nossa casa. Porque nós temos desde já semeado o relacionamento. Então, a gente quer que os nossos filhos saibam que que a nossa casa, independente se eles errem ou acerte, é um lugar de segurança. Que eles vão podem, ter, né? Sim, pais que vão receber eles de braços abertos, independente do que eles tenham feito, independente do que eles viveram lá fora, independente das bordoadas que eles levaram, né, lá fora na escola, eles sabem que eles têm um porto seguro. Né? Um pai e uma mãe que muitas vezes vão acabar dando uma certa consequência se eles realmente erraram, mas sempre em amor. Sim. Sempre buscando o relacionamento. Não é o peso que castigo, sim, mas tem o entendimento da repreensão, né? Isso. E é legal, assim, quando a gente enxerga esse panorama, né, de você não transferir, né? Acho que o maior erro hoje, talvez... Não estou julgando ninguém, para não ser cancelado, mas o maior erro hoje é quando a gente olha para as famílias e elas entregam, de fato, como já foi dito, a responsabilidade de uma criança crescer com bom caráter, com o entendimento de quem Jesus é, nas mãos de uma escola ou de uma igreja, né? Por exemplo, os meus filhos, assim como o de vocês, estudam numa escola de princípios cristãos, mas eu jamais poderia imputar para essa escola o dever de fato, apresentar um relacionamento Sim. de verdade com Jesus, porque isso acontece dentro das nossas Sim. casas. E assim, me vem uma outra pergunta a respeito, porque conhecendo, a gente vê que o Davi e o Lucas, eles enxergam
o serviço de vocês também na igreja, né? E eu também nunca vi vocês indo servir a igreja e depositá-los em qualquer lugar, porque a prioridade é a igreja. Eles sempre estão inseridos nisso. E aí, não sei de onde que surgiu, eu quero que vocês contem a respeito do Family 412, né? Porque eu acho que isso reflete um pouco, eu acho que desdobra, acho que se a gente fala do Family 412, a gente fala de tudo que vocês são. Daqui a pouco a gente vai falar sobre previdência, porque é um ponto bem importante. Eu acho que fica um alerta até para as pessoas que estão assistindo. Acho que é bom ter essa consciência sobre o futuro, mas eu acho que o principal ponto, quando você converge dentro de um projeto como o Family 412, que vocês vão falar como surgiu, o que é e quem alcança, é o fato de abraçar todas as frentes de uma família, né? Acho que pelo que a gente acompanha, pelo que eu já pude ver, você acaba trazendo... Eu falo de uma questão de criação de filhos, mas eu também falo sobre a manutenção de um casamento. Eu também falo sobre questões de como gerenciar recursos dentro de casa, como ser um bom provedor, um bom exemplo, a mulher ser uma mulher sábia que edifica e não que destrói. Então, tudo isso permeia o projeto, né? Que é um claro ministério. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quem gosta? Vai lá. Como que surgiu? Eu vejo assim, né? Eu sempre tenho em mente isso, que te deixa inconformado. Né? A partir do momento que você realmente começa a pensar e refletir sobre isso, você percebe que para mim, assim, é uma forma de que você possa visualizar onde Deus quer te usar. E duas coisas, e aí faço essa relação das duas coisas, sempre nos deixaram, talvez, inconformados, né, da maneira que o diabo atacava, da maneira da desconstrução em relação a princípios básicos, bíblicos, cristãos, que era na questão financeira, né, que é o primeiro pilar, que é onde eu comecei, e eu vejo assim, Deus foi construindo dentro da nossa casa esse projeto como um todo, começando comigo, né, desse inconformismo em relação à maneira que as pessoas pensavam sobre dinheiro, dentro das igrejas, não só fora das igrejas, a forma que lidavam, a forma que, né, a Bíblia fala que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então, isso me deixava inconformado, e foi aí que eu vi que realmente Deus me usava nisso. E aí, por consequência, eu achei, vamos caminhar só nessa esteira, só nessa área financeira, desconstruindo, trazendo uma nova mentalidade em relação ao dinheiro, em relação às finanças. Comecei a ler realmente a Bíblia com uma ótica financeira. Então eu comecei a construir isso dentro, talvez, da minha carreira profissional, que caminhava muito próximo, mas também como ministério, né, dentro de igrejas, no Brasil e fora do Brasil. E aí Deus começou a trazer um desconforto, né, nas nossas vidas, em mim e nela, em relação a famílias, da mesma forma. Havia um certo desconforto com a maneira que o diabo realmente atacava as famílias. A desconstrução do papel do pai, da mãe, a desconstrução da identidade, muitas vezes, da criança, a forma... falta de valorização mesmo do casamento. Da família. Não, pode se separar, vai ser feliz. É tranquilo, né? As separações, né, divórcios dentro da igreja, e aquilo nos deixava inconformado, nos deixava... E adicionado a isso, esse inconformismo, começou a vir também muita gente de fora que não nos conhecia, trazendo palavras direcionadas de Deus sobre isso, que nós seríamos usados nessa área de família. E a gente foi juntando os quebra-cabeça. Mas para aqueles que me conhecem, o PA sabe muito bem disso, eu sempre fui muito... Eu não gostava de expor, né, a minha família, né, em relação à rede social. Eu era meio avesso. Reservado. Reservado, isso. Né, de realmente colocar, olha aqui, eu amo a minha esposa. Eu sempre falava, não precisa colocar no Instagram que eu amo minha esposa. Eu falo pra ela, eu não preciso colocar que meus filhos são maravilhosos. O que não deixa de ser uma verdade, né? Com certeza. É a vida real, né? Mas tudo bem, quem faz isso não tem problema nenhum. Mas eu sempre fui resistente. Não gosto de expor. Mas aí Deus começou a falar, e aí um dia a gente chegou, puxa, Deus quer que a gente faça alguma coisa para a família, porque a gente vê isso, a gente percebe isso. E aí a gente começou a orar e realmente buscar uma direção de Deus do quê? Né? E nunca foi nossa intenção. Eu quero fazer um curso sobre isso para ganhar dinheiro sobre isso, eu quero agora pregar nas igrejas sobre isso, eu quero... Não, Deus, o que o Senhor quer que a gente faça? E aí Deus deu uma maneira muito clara, vão e gravem vídeos do que vocês vivem. Simples assim. E aí, vamos sentar aqui, vamos
a gente começou a colocar no papel. Antes os de nome, temas. antes de mais nada, a gente começou a Os colocar no temas. papel. Você acompanhou um pouco nesse... Sim. A gente começou a colocar os temas. Para nossa surpresa, a gente conseguiu estruturar numa sentada mais de 100 temas Uau. para vídeos. Tá, agora vamos começar esse projeto então. E o que a gente vai fazer? Não. Vamos... Para você ter uma ideia, a nossa rede social ainda, pro projeto, ainda nem nasceu. Né? Tá lá, tem seguidores já, mas, meu Deus, a gente precisa ver isso, A gente etc. tá dando uma enrolada. Mas por quê? Porque Deus deu uma direção bem certa para nós em relação aos vídeos. E a gente foi, e aí depois eu passo para a Lulu aqui para contar como que surgiu o nome, etc. Mas a gente foi com uma maneira bem clara. Não, a gente vai tratar sobre famílias. Tudo que engloba famílias. Então, desde a época de namoro, noivado, papel do homem, papel da mulher, casamento, educação de filhos, papel dos filhos, cabeça, corpo, tudo baseado na palavra de Deus e tudo que a gente vive. A gente não está aqui com o canal para dizer que essa é a verdade. A gente não está aqui para impor nada. Podem ter pessoas que são contrárias ao que a gente está dizendo e está tudo certo. Mas o que Deus nos pediu para fazer foi isso. Falem o que vocês vivam. Tiago, mas o que vocês pretendem com isso? Não pretendemos nada. Nada que eu digo em relação a crescimento. Sim, não há um anseio Não. pessoal em relação a algo números. assim, se um casamento for restaurado através do canal, se uma vida for mudada em relação a trazer uma identidade, relacionamento, um namoro, já valeu. Na realidade, isso são os frutos que vão permanecer. É isso que a gente quer. Na realidade, a gente acaba enxergando como uma fonte de pesquisa. Né? Então, assim, porque os temas são muito sugestivos. A Lulu vai falar um pouco daqui a pouco, mas assim, não é uma questão de eu quero colocar no ar porque o maior número de seguidores. Não, a gente quer que o maior número de pessoas seja alcançada pela mensagem. Mas não é o anseio de isso se transformar em popularidade, né? Só pra, isso não anula, só para não anula o que Deus tem em relação a isso. E o que ele pode fazer. E o que ele pode fazer. Então eu não descarto. Você nunca vai fazer curso? Não sei. Você nunca vai falar isso em igrejas? Não sei. Hoje a gente é um passo a passo e a gente realmente vai buscando em Deus com uma certeza o que Deus tem. Né? Então a gente já tem lá 20, 30 vídeos lá, então... E aí passa a bola aí. Por que o Family 412? Até porque a gente ficava... Nome. Tem que dar um nome, tem que dar uma identidade. A gente até foi buscar realmente para fazer um negócio bonitinho, um coraçãozinho. Não, tem que ter um negócio frufru. Eu falei, mas não tão frufru assim, por favor, né? Que luta, foi né? Um pouquinho difícil. Vamos pensar nas cores, etc. Vai lá. Vamos fazer uma candy color. Não. Falei, nossa, vai ficar, não dá, né? Daí tem que ter equilíbrio. Conhecendo o Thiago, ele já topou essa candy color. Mas um coraçãozinho tem que ter. E aí deu Mas certo. Ficou um coraçãozinho pequenininho. Vamos seguir. Mas só para lembrar pro pessoal que está nos assistindo, ao final do podcast você vai encontrar o link do canal na descrição e eu vou ver com a galerinha para deixar um QR Code aqui, vai passar um QR Code mais para frente do podcast com o Instagram oficial, tá bom? Para você que de repente já quer se conectar. Vai ter conteúdo lá, gente. Calma. Mas já se inscreve lá que vai dar certo. Isso, vai. Fala, Lulu, como que surgiu? Então, como que venceu a barreira do coraçãozinho? Pra mim, assim, né? No meu caso, isso... Desde muito nova isso queima muito no meu coração, porque eu vim de um lar que foi destruído, o casamento destruído, mas isso para mim desde pequena, eu era pré-adolescente na época, já começou a gerar um inconformismo, assim. E eu já comecei a colocar o meu casamento diante de Deus naquela época, desde pequenininha. E eu orava e eu declarava, eu tinha aquela listinha de como eu queria meu marido. E... Pediu ele careca? Olha só, careca é bonito. Gente, ela falou careca e bonito. Eu não sei pra onde que eu olho quando eu vou falar com as pessoas. Vocês sabem, quem é um pouquinho mais velho sabe do Orkut, né? Tinha as comunidades do Orkut. Eu tinha uma comunidade, eu amo meninos carecas. Meu Deus. E aí, olha só, Deus foi bondoso. Deus me deu um careca. Tá certo que... Quem que era o ator da época, o cantor careca? Eu achava legal aqueles que raspavam, passava no vestibular, raspava zero. Aí Deus facilitou a vida, deu realmente careca. Deus é bom. Mas né? Enfim, não tava na minha listinha, mas Deus sabia que, né? Mas aí isso sempre foi gerando, e aí ele também
sempre gostou disso, né, da questão da família, e quando a gente foi pensar no nome, veio muito forte pra gente o texto de Eclesiastes 4:12, que diz que o cordão de 3 dobras, ele não se rebenta com facilidade. E aí, a hora que a gente olha pro casamento, esse texto ele pode se incluir em várias situações, né? Mas a gente traz para a questão de família, para casamento principalmente. Quando Jesus ele se faz presente, que ele é essa terceira dobra do cordão, quando Jesus ele faz parte tanto da vida da esposa quanto da vida do marido, e os dois juntos unem Jesus e convidam Jesus para fazer parte desse matrimônio, é muito difícil dele se romper. Então, a gente sempre diz, e nos vídeos, tem vídeos que a gente fala sobre isso, a gente percebe na nossa vida que o casamento, para ele dar certo, é quando o meu relacionamento com Deus, ele está bem estreitado, quando o relacionamento do marido está bem estreitado. E aí a gente consegue, porque a gente tem diferenças, a gente não é perfeito, mas eu sei quem eu sou em Deus, ele sabe quem ele é em Deus, a gente sabe por que Deus nos uniu, e aí é muito mais fácil do nosso relacionamento na horizontal ser bom, quando o nosso na vertical está bom. Sim. Né? Então, isso que a gente quer tentar passar, porque muitas vezes a gente fica... a questão da expectativa no outro. Né? Eu vou casar para ser feliz, porque o outro tem que suprir aquela falta que eu sinto. E o outro não está fazendo, e aí por isso eu sou frustrado, e aí o casamento não anda. Porque um fica botando expectativa no outro. E eu vejo assim, né? Nós temos um modelo, que é Cristo. Né? Então, a partir do momento que realmente você concentra a tua família, e eu concordo com você, quando engloba a questão familiar, engloba também a questão financeira, engloba muita coisa. O nosso padrão é Cristo. Então, quando a tua família está moldada, você convida realmente Cristo para fazer parte de quem você é, da tua vida, você convida realmente Cristo para fazer parte da tua família, como esse cordão de 3 dobras, tudo flui de uma maneira natural. Às vezes as pessoas chegam até nós e perguntam, como é que vocês... Gente, é leve, não tem macetes. Se vocês forem ver os nossos vídeos, é chovendo molhado. É o né? beabá. É o beabá. É simples. Mas muitas vezes é difícil fazer o simples. Mas quando a gente realmente convida e tem uma família totalmente voltada em Cristo, uma família cristocêntrica, em que coloca ele no centro de todas as nossas decisões, sejam financeiras, seja dentro do relacionamento marido e mulher, com os filhos. Eu sempre falo, só para dar um exemplo, né, na questão de traição, adultério, etc. A partir do momento que você concentra a tua fidelidade a Deus, você não, dificilmente você trai. Eu brinco até, né? Eu não posso dizer, não, eu não traio a Lolo porque eu amo ela é linda, ela não sei o que, é ela. Você está concentrando a tua fidelidade no casamento a uma pessoa que é frágil, que pode ter cenários e momentos inconstantes no decorrer da trajetória de vida. Que, acorda descabelada. Mas a partir do momento que você concentra a tua fidelidade, não, por que você não trai? Porque eu temo a Deus, porque a minha fidelidade está centrada nele. E aí, por causa disso, eu não vou trair minha esposa. E aí, Deus não nos frustra. Deus é Deus, é soberano. E por isso que realmente o canal, né, o projeto que a gente começou, é totalmente cristocêntrico. É para que as pessoas vejam Cristo nas nossas vidas, na nossa família. Mas tem uma coisa que você falou sobre isso, o beabá, né? É o simples. Mas é impressionante como quando as pessoas não querem, de fato, preparar os seus pés para a caminhada, nem o simples eles buscam, né? Porque por mais que sejam verdades que estão contidas na palavra, que uma leitura e uma meditação já te dá a base para você poder seguir, mas infelizmente a gente é isso, como você falou. Você vê pessoas entrando em relacionamentos, jogando sempre um ao outro a obrigação de que aquilo seja duradouro, feliz, constante. E na realidade, se a gente for seguir o modelo que é Jesus, a gente tem uma série de passos a cumprir, a fazer, a poder avançar e vencer, porque é uma renúncia, a gente morre todos os dias quando a gente decide abrir mão da nossa própria vontade. Quando que eu fui casar com a Jéssica, eu não lembro direito quem que falou, que casamento era uma viagem.
Era como se fosse uma viagem. E aí é como se você tivesse a oportunidade de fazer uma única mala. Então, por exemplo, na hora que for escolher a escova de dente, ou eu ou ela. E aí? Então, assim, um vai ter que ceder para o outro poder ter que vencer, para o outro poder ter, né? E no casamento é isso, é uma jornada de eu perco hoje, você ganha hoje, mas amanhã você retrocede para eu avançar. E isso ninguém está anulando um ao outro, a gente está caminhando porque o avanço de um é o avanço do outro. Por mais que não seja a vontade, né? E a gente esquece que a gente casou 20 e poucos anos ali, então a gente tem uma história. Jovens. Jovenzinhos, né? Eu sou jovem ainda, né? Mas a gente tem uma história que é carregada, né? Seja na nossa... Por mais que são educações similares, tem valores e princípios, óbvio, você está casando com uma pessoa que você realmente vê isso nela e tem uma certa... um alinhamento em relação a alguns pilares básicos. Isso é o mínimo que a gente tem que buscar. Mas a gente tem uma história, nós temos um passado que não é apagado. Agora, como realmente você conciliar tudo isso e ter o entendimento, que a gente sempre fala que tem alguns princípios e pilares dentro do casamento que são essenciais. Você caminhar em unidade. Né? Eu vejo daí na questão financeira, até trazendo, a casa... E aí tá, mas é a tua conta, é a minha conta, é a tua despesa, é a minha despesa. Não, peraí, mas a Bíblia fala que agora vocês são uma só carne. E aí vocês querem separar receitas e despesas? Então precisamos caminhar em unidade, como corpo e cabeça. Precisamos caminhar em concordância. Isso não quer dizer que vamos sempre estar na mesma direção em relação a ideias, etc. Mas caminhar em concordância, e eu sempre falo isso, não adianta um querer ir para a direita, outro para a esquerda, a gente vai ficar parado. E a gente vê muitas vezes casais, famílias estagnadas em algumas áreas, porque não há concordância dentro de casa. Diálogo. Né? Marido e mulher precisam conversar de uma maneira clara, que realmente tem intimidade, né? Conhecer a tua esposa, falar com a tua esposa, falar com o teu marido. Realmente, o diálogo é essencial. O que mais que a gente fala lá? Vamos ler isso tudo, né? É que eu tô com uma coisa na cabeça. Então fala, senão eu corto aqui. É que eu vejo assim que a maioria dessas coisas acontece porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Sim. E a maioria das brigas e discordâncias que dão é quando a nossa alma e o nosso corpo tentam vencer o espírito, né? E aí, por isso que aí vem o que eu falei antes, da questão do nosso relacionamento com Deus. Quando o nosso espírito ele se sobressai a alma e o corpo, eu não vou querer ficar brigando com o meu cônjuge para ele fazer as minhas vontades que a minha alma quer, né? Ou satisfazer os meus desejos que o meu corpo quer. Não, porque o meu espírito está acima. E a gente vê que, infelizmente, na maioria dos casamentos ocorre isso porque é por egoísmo, por orgulho, né? Não pede perdão, por quê? Porque é isso, eu não vou me rebaixar, né? Ele errou, eu não vou me rebaixar. É a alma ali gritando. Mas não, quando a gente se inclina a ouvir Deus, saber o que Deus quer de nós, a gente não tá nem aí pro nosso orgulho. A gente realmente se humilha, ouve o que Deus... Se o Espírito Santo fala... E o fruto do Espírito acaba replicando o teu casamento. Replica. O domínio próprio, a paz, a alegria. E quantas vezes aconteceu? Deu tá lá, né? Aquela soberba, não vem falar assim também, né? E não vou pedir perdão, vou ficar aqui, né? No salto. E o Espírito Santo falar, não, vai lá, você tá errada. Não é fácil. Não é fácil, porque a nossa alma realmente grita. Mas a hora que a gente se inclina a ouvir Deus, deixar o Espírito se sobressair, aí a coisa flui, a coisa é mais fácil. E aí o relacionamento flui com muito mais naturalidade. É mais fácil a convivência, né? E assim, além dessa questão, né, tipo, de um bom diálogo, eu lembro que eu vim para Curitiba e eu sempre morei sozinho, então eu gosto de estar em casa em silêncio, assim. E era uma coisa que eu tinha desenvolvido, né? Por causa de... Eu vim com 18 anos, eu casei com 27 anos eu casei. Então, pensa, 9 anos eu... Né? Já casei gasto da vida. Então, assim, eu tinha um perfil de... Por mais que seja divertido, palhaço, gosta de rir, mas quando eu chegava em casa, eu me remetia ao ambiente
em que eu podia ficar tranquilo e em silêncio e quieto. E quando eu casei, foi um choque muito grande. Por quê? Porque a Jéssica veio de uma família que fala pelos cotovelos e ela sempre procurava o diálogo. E hoje eu entendo o quanto foi difícil para ela ter No vencido uma bolha de 3 anos, eu acho, até eu de fato entender que ela se sentia completa como mulher e esposa no diálogo, de sentar e não importa, tipo assim, podia ser por causa do alho que caiu da pia. Ela queria conversar que o alho caiu. Queria atenção. Então, quando eu passei a descobrir, e eu acho que o casamento tem muito disso, a gente precisa estar sempre em constante atenção, porque o nosso cônjuge a gente vai sempre descobrir coisas novas, né? Não de, mudou o caráter, não é sobre isso. Mas a jornada nos permite estar sempre disposto a suprir, disposto a querer tornar o outro bem. Tô vendo você, eu tô ouvindo você. É importante o que você tá falando. Ela é coitada, ela falava assim, só preciso conversar. Mas é interessante, Mas é interessante que de forma inconsciente. Exato. Né? Porque às vezes a gente acha, a gente gosta muito daquele livro 5 Linguagens de Amor, que é muito, muito bom para casais, né? Tem de filhos, etc. Mas ali você começa a entender um pouco a maneira que uma pessoa se sente amada. E às vezes na tua estrutura você tá lidando com a tua esposa, com o teu marido e, poxa, mas eu faço tanto por ela, eu dou atenção, ou eu dou presente, eu não sei o que. Não, mas você já chegou para tua esposa e perguntou, ou para o teu marido, como que você se sente amado? E aí aquelas 5 linguagens de amor você vai começar a entender que você pode fazer muita coisa, mas se ela estiver na direção errada, não vai encher os tanques. Sim, sim. Então, você realmente precisa chegar para tua esposa aí, o que te enche o tanque? O que te esvazia o tanque? É realmente conhecer tua esposa, porque aí você começa nesse diálogo, nessa comunicação. Puxa, por mais que eu tenha realmente, que nem você comentou, eu gosto de ficar sossegado, em silêncio. Não, mas o que enche o tanque dela é realmente conversar sobre o alho que caiu no chão. Exato. Então eu vou me inclinar, eu vou me dedicar, eu vou ser intencional dentro de casa para encher o tanque dela. Porque isso é consequência para mim, para minha família, para os meus filhos. Sim. Né? Realmente quando você tem um lar estruturado, e aí você começa a entender de papéis, né? A mulher ali como realmente a estrutura do lar. Eu às vezes brinco, às vezes começa um caos lá em casa, eu falo, peraí. Porque... A estrutura. Porque eu a estrutura tá. Dia meio... Aí você tem que chegar, não, vamos. Por quê? Olha Porque só. isso é bíblico, né? O corpo é que dá a estrutura, né? E a Bíblia fala, a mulher, né, a esposa é o corpo. Edifica o lar. Né? É ela que edifica o lar, é ela que realmente dá a estrutura, é ela que dá o suporte. Então, às vezes tá um caos dentro de casa, não, peraí. E aí eu, como cabeça, eu preciso ser intencional. Peraí, deixa eu ver o que o corpo tá precisando. Não adianta eu chegar lá e espernear e agora bater na porta e ficar ainda mais brabo. Vai piorar. Então, realmente, você precisa ser intencional e tentar entender o ambiente, tentar ser intencional dentro de casa, com a tua esposa, com os teus filhos, e começar a se inclinar e convidar Jesus, me ensina. Porque às vezes a gente olha, né, pro homem, né, o homem é o cabeça do lar, é o cabeça do corpo. E aí a gente até se coloca numa posição superior, né? É o cabeça, quem manda aqui é... Só que a gente esquece que a mesma passagem que fala que o homem é o cabeça da mulher, fala que quem é o cabeça do homem? É Cristo. Então, nossa responsabilidade como cabeça do lar é buscar o quê? A direção de Cristo para as nossas vidas. A régua porque a régua é muito maior. Então, para a mulher... De certa forma, não, é o cabeça que está me direcionando. Ei, você, marido, tem buscado uma direção no teu cabeça, que é Cristo? Existe um fluxo, existe uma direção. E aí a responsabilidade do homem perante a questão espiritual dentro da casa é, ei, deixa eu buscar uma direção em Cristo do que Deus tem para o meu casamento, para minha família, para a educação dos meus filhos, para a forma que eu estou lidando com meus filhos, com a minha esposa. Então, realmente, precisa ser intencional. E aí é muito mais fácil para a mulher ser submissa. Porque muitas vezes, que é isso? É se inferiorizar, que absurdo. Mas por que para mim é tão fácil me submeter ao meu marido? Porque eu sei que ele está debaixo. Se submete a Cristo. Ele se submete a Cristo. Então, eu sei que as direções que ele dá... Sempre também, né? Nunca é impositivo, é sempre com... o que é ser submissa? É sob a mesma missão. Estamos
sob a mesma missão. E de certa Então, forma, eu sei a que- mulher, gente, eu vejo assim, né? Eu vejo assim, né? A mulher, gente, eu vejo assim, né? O que aconteceu na sociedade nos últimos anos? Uma inversão de valores, uma crise de identidade, né? As pessoas começam a ver o papel do homem, anular o papel do pai, do marido, o crescimento até do feminismo, fez com que eu, literalmente, vamos anular a figura do homem em detrimento a isso. E aí você começa a ver lares desequilibrados porque papéis estão sendo invertidos. Então, a questão da submissão, o que a mulher precisa? Ela precisa olhar para o marido e olhar o quê? Segurança, olhar direção. Ei, sabemos por onde estamos indo, sabemos... A mulher precisa ver isso. E a gente percebe, às vezes, dentro de casa, talvez casamentos instáveis. Por quê? Porque pega lá um marido banana, a mulher olha para o marido, o cara é um banana, que não dá direção nenhuma, não dá segurança nenhuma, aí a mulher tenta tomar uma posição que não é dela, Mas e aí você pesado, começa tudo errado, né? começa a ser pesado, não adianta, né? Existem papéis muito bem definidos que a própria palavra de Deus dá, e a gente tem que entender isso, a gente fala muito sobre isso no canal, tem muito vídeo ainda para ser feito, mas nós entendemos realmente que existem papéis muito bem definidos dentro de uma estrutura familiar, e que se seguidos, você mantém realmente a tua família em equilíbrio, e a consequência disso, né, são os frutos, né, os frutos dentro do casamento, dentro de casa, da forma que você educa teus filhos e assim por diante. Legal demais, a gente está falando sobre o Family 412, você vai encontrar todos os links aqui na nossa descrição, e agora eu vou chamar o nosso momento merchan. Nós vamos trazer aqui então agora um vídeo especial da Wow by Alok. Você tem visto durante toda a nossa exibição um QR Code especial aqui na tela, esse amarelinho aqui. Você pode escanear e colocar aí no final da sua compra, porque eu estou usando aqui a Wow by Alok. Em casa eu uso o Wow by Alok em todos os lugares, porque é extremamente confortável, sonoridade incrível. E eu quero incentivar você a poder escanear o código, fazer a sua compra toda especial e ainda usufruir de um cupom FALAPA10 com 10% de desconto. E observação, se você pagar por Pix, até que não seja taxado, você vai ter mais 10% de desconto. Então, 20% de desconto é demais, hein? Vamos rodar aqui, então, o vídeo selecionado para o nosso podcast de hoje. Cara, eu sou suspeito em falar, olha só o que eu trouxe hoje aqui, ó. No nosso episódio eu trouxe um Energy 100. Vou fazer o que os blogueiros fazem, que é abrir, né, aqui pra vocês, ó. Qualidade do material, acho que eu tô falando isso em todos os programas. A qualidade não é apenas um bom fone, o material dele é muito bom. Então, esse Energy 100, ele tem um modo gamer, é hands-free e tem muito conforto. Eu vou abrir aqui para vocês, para a gente poder conhecer junto. Eu tenho visto demais propaganda desse fone nos totens pela cidade. Então vamos ver aqui o que trazer de fato para vocês aqui o que é esse. Olha só que legal. Vou abrir para vocês aqui. Ele fica, ó, verdinho, sensacional, confortável. Então você pode acessar o QR Code agora, FALAPA10, cupom de 10% de desconto. Eu não sou a Alok, mas você pode meter o louco e comprar esse fone porque tá demais. Espera aí que tem mais coisas aqui. Várias borrachinhas para você que tem o ouvido maior ou menor e tal, para você adaptar bem. Vem carregador, vem adesivo para a gente poder colar no nosso computador. Vem o Alok de presente, mas na realidade tem aqui um QR Code para você concorrer a uma viagem especial
que a galera da Wow Biolog tá preparando para você e uma acompanhante, eu acho, hein? Então você compra e já escaneia. Então aqui você pode adquirir esse fone que é sensacional, é o Energy 100, você pode colocar então o cupom de desconto FALAPA10 e 10% de desconto. E agora eu vou trazer para você, como prometido em todos os episódios, uma linda canção da Patrícia Romania aqui, e depois eu vou perguntar pro Thiago e pra Luísa se essa canção entra ou não na playlist deles. Ai, 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 hein? Na minha já tá, né? Maravilhoso é conhecer a história. Bom demais, você ouviu Patrícia Romania. Quero perguntar, eu já aqui nos bastidores vi que a Luísa tem Patrícia na playlist. Já tá na minha playlist. E essa canção? Linda, muito linda. Você tava falando em off aí que a voz dela é o quê? Muito bonita. É muito bonita. Não, aqui nos bastidores a gente tem um monte de fã da Patrícia. Toca as canções aqui, todo mundo começa a cantar. Olha lá, ó. Tá vendo lá o pessoal. Eu particularmente gosto muito da proposta dela, das mensagens. Ela que era da Novo Tempo, agora tá na Sony, tem lançado muitos projetos. A gente tá revisitando a história dela. Então, muito bom. Se você quer conferir mais sobre Patrícia Romania, o link também está na nossa descrição. Vai lá para ouvir essa canção e muitas outras e adiciona na sua playlist aí, porque tá demais. E agora, Lília Monteiro vai cantar para nós a canção Cantaremos Santo aqui no Fala PA Podcast. Lília Monteiro, que é de Portugal e esteve no Brasil recentemente, gravou com a gente aqui. Eu quero apresentar essa canção para vocês agora, Cantaremos Santo, e eu vou fazer a mesma pergunta dessa vez pro Thiago, se ele inclui ou não na playlist. Vamos lá! Ele virá, cantaremos santo ao Rei dos Reis. Cantaremos Santo com Lília Monteiro. E aí, Thiago? Sei que gosta das canções. Eu já recebi uma palavra que eu sou tangedor, né? Então, Trazendo a público aí, né? Particularmente, eu gosto muito de louvor, eu sou apaixonado e realmente eu gostei muito porque fala da volta de Jesus, né? Quando fala da volta de Jesus... Mais perto do que nunca, né? Muito lindo, parabéns. Aí, então, você ouviu... Faz parte da minha playlist. Para você que está assistindo, quer conferir, Lília Monteiro, tem link disponível na descrição. Bom demais, eu gosto desses momentos que a gente apresenta novas vozes, novas mensagens pro pessoal, porque a gente vive num tempo que tudo é muito fácil, né? A tecnologia tá aí, as redes sociais estão aí, as plataformas digitais estão aí, então por dia nascem muitos novos ministros, pessoas que têm uma vida com Deus e carregam uma mensagem poderosa, e muito legal ter a Patrícia Romania e a Lília Monteiro participando do Fala PA Podcast. A gente estava falando sobre o Family 412, acho que o pessoal entendeu a respeito do projeto, entendeu a respeito da força e da proposta. Eu já vou voltar para um tema com a Luísa, mas com a Lulu, que eu não consigo falar Luísa, que foi muito formal, né? Não, com a Luísa Pacheco Ribas Nieve Beatriz, faltou Beatriz. Muita coisa. É muita coisa nesse nome. Mas assim, a gente comentou no início logo do episódio o fato de você ser presidente do Mais Futuro, que é um fundo de pensão. Falar de Mais Futuro, o Thiago já se ajeita assim, ó. Já tá aqui. Agora vai embora. Então, assim, a gente sabe que, né, eu tive o privilégio de poder conhecer o tema um pouco mais a fundo, não completamente, porque é um universo gigante, mas sei dos princípios, sei das metodologias e da necessidade que a gente tem, principalmente no comparativo com o método atual de aposentadoria, que é através, né, do governo e tudo mais. Aprendeu bem, hein? Eu não vou fazer feio aqui nesse podcast. Não pode, né? Então a gente sabe que em comparação, né, aos planos de previdência que os bancos têm os VGBLs, né, PGBLs, todas essas questões, essa sopa de letrinhas, como diz o próprio diretor, né, presidente do fundo de pensão. Eu acho que as pessoas que estão em casa, hoje mesmo eu estava vendo alguns stories de uma pessoa falando sobre essas questões dessa taxação, da diferença, quando você faz um plano no banco, quando você faz um plano
né, num fundo de pensão, em um lugar onde as taxas são menores e tudo mais. E também aproveitando para a gente poder desmistificar que quando a gente fala em plano de previdência, as pessoas associam ao desconto que recebem, aquela fatia gigantesca que dependendo de onde você esteja, se a empresa tem essa questão de ser proporcional, eles investem, você investe. Mas para também deixar claro para o pessoal que está assistindo que com 80, 70 por mês, você já consegue iniciar uma poupança para o seu futuro. Mas antes de... Tecnicamente, a gente não vai entrar no viés técnico, né? Mas... Já deu a dica, né? Senão eu me empolgo aqui, você sabe disso. Não põe cálculo na mesa. Vamos falar do propósito. Legal. Né? Eu acho que nós, como cidadãos brasileiros, e talvez as pessoas que têm outras cidadanias, eu acho que a gente precisa entender que é necessário a gente se preparar para quando a gente não tiver mais a energia que a gente tem. Por exemplo, talvez daqui a 30 anos eu não tenha mais energia de poder passar 2, 3 horas conversando, gravando um podcast. Talvez eu queira dormir. Mas para eu dormir, eu vou precisar fazer o quê? Ter a certeza que tudo que está à minha volta vai funcionar. Então, meu plano de saúde, eu vou ter dinheiro para pagar, comida eu vou ter dinheiro para comprar, né? A minha roupa eu vou ter dinheiro para... Então, por quê? Porque eu me preparei para viver uma terceira idade e usufruir de todo o tempo de trabalho lá atrás. Fala pra gente, pro pessoal que está em casa, rapidamente a diferença entre um plano de previdência de banco e de fundo de pensão. Deixa eu os dar um benefícios. passo para trás antes. Tinha dúvidas que você faria isso. Eu não tinha dúvida. Eu gosto muito da lei da semeadura e da colheita. Né? E eu vejo assim, né? A gente quer muitas vezes escolher um futuro diferente, um futuro com mais liberdade financeira. Só que o que nós estamos plantando hoje? Né? Eu quero colher lá na frente feijão. O que você está plantando hoje? Sementes de milho. Você não vai colher feijão. E quando o assunto é previdência, quando o assunto é aposentadoria, primeiro, né, a gente precisa trazer aí, desmistificar alguns conceitos de que, não, mas por que eu vou querer dinheiro na velhice? Por que a velhice é muito longe? Uma coisa eu sempre falo, né, se tudo der certo nas nossas vidas, e se Jesus não voltar, a gente vai envelhecer. Agora, como nós vamos envelhecer? Hoje nós estamos passando quase 1/3 das nossas vidas na fase de aposentadoria. Então, realmente, a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa se planejar para essa importante etapa da vida. E muitas pessoas, né, acabam vinculando a independência financeira, a famosa independência financeira, a acúmulo de patrimônio. Eu acumulei, Só que para que você tenha independência financeira, você precisa ter renda passiva. O que é renda passiva? É o dinheiro que entra na tua conta sem fazer esforço. Tá? E uma das formas de você ter renda passiva é através da previdência privada. Existe a previdência oficial, que é a do INSS, que a grande maioria das pessoas estão vinculadas, que vão se aposentar, que ela é sim importante, mas ela é insuficiente. O que a previdência privada vem? Ela vem para trazer um planejamento para uma complementariedade da tua renda para que você tenha liberdade financeira no futuro. E o que nós fizemos lá no Mais Futuro? Acho que o nosso primeiro pilar, antes de mais nada, né, nós somos uma entidade sem fins lucrativos, nós temos hoje um produto que é a Previdência Digital, que é um produto voltado para atender qualquer pessoa do cenário nacional, qualquer brasileiro, a gente tem condições aí de atender de uma maneira totalmente digital. Mas antes de mais nada, antes de falar de produto, antes de vender, a importância de uma educação previdenciária, a importância de realmente você poupar para a tua aposentadoria, para você ter uma disciplina e lá na frente realmente buscar essa liberdade. A gente tem essa declaração de propósito lá dentro. Eu preciso servir essas pessoas que estão buscando isso, essa liberdade financeira no futuro. Então, antes de mais nada, a gente tem um viés ministerial dentro do Mais Futuro. Né? Hoje, de uma maneira muito direta e muito aberta, nós realmente entendemos o Mais Futuro como um pilar ministerial dentro da minha vida. A minha intenção é que realmente pessoas, e dentro do cenário que eu trouxe ali, de pessoas escravizadas com as finanças, pessoas realmente com conceitos diferentes em relação ao dinheiro, possam chegar numa fase de aposentados, idosos, mais velhos, realmente possam ter essa liberdade financeira e poder até parar de trabalhar. Por que não? Né? Mas ter a liberdade de poder dizer não para alguns trabalhos, ter a liberdade de poder
ter um trabalho voluntário, se dedicar talvez 100% ao ministério, sem depender financeiramente e a necessidade de trabalhar até morrer por necessidade. Isso é fundamental. Realmente a gente buscar esse planejamento, e esse planejamento tem que começar agora. E aí você tocou num tema interessante, né? Às vezes as pessoas falam, não, lá na frente eu vejo. Mas o fator tempo é fundamental, né? O fator tempo na Previdência, ela define muitas vezes o teu futuro. Porque o importante é começar, o importante é dar o primeiro passo. Quanto mais tarde você começar, mais caro vai ficar. Então, a importância é você começar, nem que seja com um projeto menor, com um valor menor, realmente é você começar a dar esses primeiros passos e ter a disciplina de poupar. 3 coisas são fundamentais em Previdência. A disciplina de poupar todo mês, a perseverança de não desistir na metade do caminho e a paciência de esperar o tempo certo e poder usufruir daquilo. Então, o que nós nos propomos dentro do Mais Futuro, o que nós nos propomos em relação à Previdência Digital, é que essas pessoas possam chegar aos 55, 60, 65 anos, quando você for querer parar de trabalhar ou diminuir o ritmo de trabalho, você tenha liberdade de escolha. E que as finanças, o dinheiro não te escravize a ponto de você morrer trabalhando. Óbvio, né? Quando a gente trata tudo isso, as pessoas, mas eu gosto de trabalhar, vou trabalhar até morrer. A questão não é você querer trabalhar até morrer. A questão é, e quando você não puder mais trabalhar? Né? Esses dias eu estava com um médico e ele falou, não, Thiago, eu gosto, ele é anestesiologista. A gente tem os anestesiologistas aqui do Paraná. E aí ele falou, não, mas eu vou ficar dentro, trabalhando até morrer. Eu falei, mas você se vê com 80 anos de idade, dentro de um centro cirúrgico, horas em pé, anestesiando alguém? Aí ele parou, realmente não tinha pensado sobre isso. E até brinquei com ele, se você pensar sobre isso, quem seria o louco de estar sendo anestesiado por você? Então, realmente, as pessoas precisam pensar e precisam se planejar para essa importante etapa da vida. E aí, óbvio, né, quando a gente fala do Mais Futuro, além dessa essência, por isso que eu falo, isso é o principal, é isso que nos move, não é o crescimento, não é mais pessoas poupando, não é o patrimônio que a gente administra, é realmente as pessoas pouparem de uma maneira correta e terem essa liberdade no futuro. Qual seria a escolha? Hoje é muito claro as vantagens que você tem em relação a planos de bancos e seguradoras e planos de fundos de pensão. É muito mais seguro você investir num fundo de pensão. É muito mais barato em questão de custo você investir num fundo de pensão. Isso, por consequência, a tua aposentadoria é muito maior. É muito mais rentável você investir num fundo de pensão. Por consequência, a tua aposentadoria é maior. Então, se você tem a possibilidade de aderir a uma previdência de um fundo de pensão, que é o nosso caso, hoje o Mais Futuro é o único fundo de pensão aberto ao mercado para qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica. Então, quem está nos assistindo e tem a possibilidade de realmente começar a planejar o futuro, é uma grande oportunidade, realmente dar esse primeiro passo e começar a pensar e poupar para o seu futuro através de uma previdência digital. E aí, você realmente buscar essa liberdade financeira no futuro. E tem também, só para a gente já partir para um outro tema aqui, para todas as pessoas que estiverem assistindo, elas podem acessar o mais previdenciadigital.com.br e aí automaticamente, só para deixar claro para o pessoal, ela não precisa ser, ele ou ela não precisa ser residente de Curitiba, eles podem estar em qualquer lugar. Brasil inteiro. É tudo muito rápido. Tudo digital. Tudo hoje fácil. Você começa o teu investimento em 30 segundos, você já começa a realmente investir para você, para tua esposa, para teu marido, para teus filhos. Meus filhos, né, desde que nasceram, com 1 mês de idade, eles já tinham um plano, né, um investimento para eles. Esses dias eu até vi o saldo, ó, mas não é que dá certo, porque é realmente você poupar para o seu futuro de uma maneira planejada. Sim. E não esperar lá na frente que o governo dê um jeito para a tua velhice, o patrão. Não, né? Realmente você precisa planejar. E aí finalizo, porque eu sempre questionei isso. Poxa, mas poupar para o longo prazo, poupar para a minha velhice, e se Jesus voltar? Sim. E aí um dia eu ouvi um pastor dizendo o seguinte, que nós devemos nos planejar como se Jesus voltasse daqui a 1000 anos e viver como se Jesus voltasse hoje. Então, vamos nos planejar realmente, porque se tudo, né, der certo, a gente vai envelhecer, e é importante a gente envelhecer com qualidade. Bom demais. Então, para você que está assistindo o podcast, que não tinha parado para pensar ainda a respeito do seu futuro, está vivendo um dia de cada vez aí, despretensioso, você vai envelhecer. Eu já estou aqui, ó, estou vendo nos monitores ali o sinal da velhice chegando, brincadeira, do desgaste mesmo. Mas assim, é extremamente importante, é necessário, é um tema que você precisa
parar e pensar, você pai, mãe, se você ainda é apenas um jovem que não tem tanto compromisso, aí que é a melhor fase, porque você adiciona isso na tua rotina, na tua conduta financeira. Quando você casar, você vai saber que isso é um ponto importante que você não pode abrir mão, pensando aí lá no seu futuro. Loíse, falando em futuro, o que você tem feito atualmente dentro dessa área ministerial, né, vocacional, chamado, como você quiser elencar para nós, a respeito das crianças? Qual a sua expectativa para a igreja brasileira em relação às crianças, o desejo do teu coração em relação ao que você busca em Deus para que as crianças do Brasil, do mundo, vivam no Senhor, né? O que está no teu coração, o que você tem feito, né? Quais são as tuas ocupações, além de ser uma excelente mãe, tá ali servindo lá. Eu sei que você tem se doado aí para outras coisas relacionadas ao que você ama fazer. Conta para nós, para a gente poder tricotar um pouco aqui. Eu vejo que a visão da igreja com o ministério infantil, ela tem mudado, ainda precisa mudar muito, mas eu acho que as pessoas do Ministério Infantil, elas já estão começando a entender que o Ministério Infantil, ele não é apenas um depósito de crianças para que os adultos se concentrem, né? E a igreja, o foco é o adulto precisa receber, o adulto precisa estar sem os filhos para conseguir prestar atenção. E aí as crianças, vão lá, ter uma aulinha e desenha lá, um passatempo mesmo, né? E Deus já faz um bom tempo que tem me incomodado com isso, de que o Ministério Infantil, ele pode sim ser muito usado como um instrumento de que as crianças, do mesmo jeito que eu tive lá nos meus 14 anos, essa decisão de viver o Deus meu, não o dos meus pais, as crianças já podem começar a ter experiências com Deus desde novinhas. A gente fala, né, e escuta muita gente falar que não existe Espírito Santo Júnior. Às vezes a gente fica esperando que quando ele se tornar maduro, quando ele for adolescente, aí sim ele vai ter. Não, mas por que não agora? Por que não pequenininho? Então, em casa a gente é muito intencional com isso, que eles possam já ter as experiências deles e a gente provoca isso neles. E aí Deus começou a me incomodar. E por que não trazer isso para dentro da igreja? Porque muitos pais ainda não têm esse entendimento. E nós, como igreja, a gente precisa auxiliar os pais. O foco principal são os pais. Mas a igreja precisa ser um ajudador. Precisa dar algumas ferramentas, dar alguns instrumentos ali para que os pais possam entender também isso. De que os filhos podem, desde pequenininhos, não importa a idade, já começar a ter essas experiências com Deus. E Deus tem me usado para criar materiais, criar aulas. Então eu sempre falo que eu sou muito ministrada enquanto eu paro na frente daquele computador para escrever uma aula, porque a gente às vezes pensa, é uma simples história de Noé, a Arca de Noé, que todo mundo já sabe de cor, mas quantos ensinamentos não tem naquela história para trazer para o nosso dia a dia. E aí o que eu tenho buscado muito em Deus para transmitir para as crianças é não simplesmente relatar uma história da Bíblia, mas sim trazer o que naquela história tem de princípios que a criança, na fase que ela está, ela pode colocar no seu dia a dia. E aí, numa história de Noé, que aconteceu há muito tempo atrás, uma época que a gente não vive hoje, mas tem muito ensinamento que a criança, na escola, com os seus pais, no seu relacionamento com o outro, ele vai conseguir colocar e vai transformar o dia a dia dela. Então, não é simplesmente passar uma história e fazer um desenho, pintar um desenho. É realmente trazer princípios que vão fazer parte do dia a dia daquela criança, vão transformar aquela criança, para que ela seja uma criança, e até uma série da igreja que a gente está agora, que, eles estão numa série de outro mundo. As crianças entenderem que nós não somos daqui, né? Nós fazemos parte de outro mundo, nós temos ações de outro mundo, que é do céu, é a cultura do céu aqui na Terra. E eles podem, independente da idade, já manifestar isso aonde eles estão, em pequenas ações do dia a dia. Um outro pode olhar, uau, essa criança, ela é meio diferente, ela não é desse mundo. E isso vai transformando o ambiente onde eles estão. E trabalhar em conjunto com os pais, né? Eu acho que isso acaba sendo um grande diferencial, porque às vezes os pais não têm, né, famílias que são, né, têm um lar cristão,
Tá, como que eu trabalho, como que eu faço, né? Qual que é a forma de eu passar esses ensinamentos da Arca de Noé? Então, realmente você, em conjunto com a igreja, a família, você realmente ministrar as crianças de uma maneira mais intencional, ou de certa forma até atrair famílias através do Ministério Infantil. Né? A gente já tem testemunhos de pessoas, famílias que tiveram um processo de conversão, que conheceram a igreja, conheceram Jesus através da criança. Uau. Né? Então, realmente esse é um propósito, né? A gente realmente olhar a criança, né, como uma pessoa que pode ter uma intimidade com Deus. Eu lembrei, enquanto ela estava falando, de um episódio, e essa intencionalidade realmente trazendo dentro de casa. As crianças, acho que eu estava trabalhando, não sei, e as crianças estavam mexendo com Lego. E aí, mexendo com Lego, montando. Pai, não consigo achar pecinha, não consigo. E pai, não, procura aí, filho. E aí, na hora, o Espírito Santo falou comigo, peça para eles me pedirem. Eu falei, meu Deus. E aí, a gente já começa a ter um... Ai, mas e se? Eu falei, eu vou caminhar em fé. Daí eu falei, filho, você já pediu pro Espírito Santo? Então tá, pai. E aí, ele pegou... orou, pediu pro Espírito Santo, mas na mesma hora. E a gente até fica feliz, mas isso deveria ser natural, né? Sim. A gente pede, Deus responde. fala, Deus vai responde. responder. Na mesma hora. Pai, achei uma simples ação, né? De realmente uma experiência que ele teve, jogando Lego, brincando de Lego. E fortalece Mas a fé. mostrando Isso. o quê? Que ele pode acionar um Deus que vai responder ele, que ele vai poder acionar um Deus que tá ali e se importa com ele, até naquele momento infantil, de brincadeira. É esse Deus que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Não é um Deus distante, é um Deus de relacionamento. Sim. Que é o lema da Que casa. é o lema né? da casa. E eu quero também agradecer você que estava acostumado aqui com a gente falando sobre a Hitbel, sobre a segurança digital da Hitbel. Agora a Hitbel é One Big Media. É a Media Tech com o propósito de identificar e desenvolver criadores, conectando marcas a audiências originais. Ao longo dos últimos 3 anos, se tornou uma das principais referências do país no Creator Economy e tem como diferencial relevante o modelo de sociedade com seus ativos digitais. Você quer saber quantos milhões de views a One Big Media tem por mês através de todos os seus clientes? Mais de 460 milhões de views mensais distribuído entre os mais de 400 canais parceiros da One Big Media. E óbvio, diversos cases de audiência e de projetos com creators no YouTube, Kawaii, né? TikTok e outras plataformas. Eu quero mandar um grande abraço ao Fuzi, a Lari e a todos da One Big Media por escrever uma história incrível no digital e apoiar tantos criadores de conteúdo no Brasil. Obrigado pela grande parceria de vocês. A gente está quase chegando ao final do nosso podcast. Nós já estamos aí alguns segundos conversando e passa super rápido. Daqui a pouco a gente vai terminar, cada um vai fazer a sua consideração e tudo mais. Mas eu queria agora que a Lolo falasse um momento engraçado, assim, um mico da Lolo na vida, assim, um dos micos da Lolo na vida. A cara do Thiago preocupado já. Peraí, deixa eu pensar. Preciso pensar. Um momento engraçado, Lolo. Conta pra nós aí. Meu Deus, eu não tô lembrando agora. Me ajuda aí. Lolo não tem momento, nenhum mico? Com certeza tive. Poxa vida. Não tô lembrando. Isso que dá você entrevistar pessoas muito sérias, elas não conseguem identificar o mico muito recorrente ou muito próximo. Não, então tá, vamos pular essa. Um momento marcante pra você. Um momento marcante foi o meu casamento. Não, é clichê, mas é verdade. Você sabe que isso as coincidências que a gente vê na vida, né? Quando a gente se conheceu, a gente sempre pergunta, né? Mas você acha que foi feito pra ela foi feito pra você, etc. E uns defendem que não. Eu falei, gente, eu entendo o seguinte, Deus tem planos para algumas pessoas e fique atento a ouvir a Ele e fazer a vontade dele. E interessante que a nossa história, quando a gente se conheceu, a gente começou a ter algumas coincidências. E a gente estudou... Não, primeiro, se o vamos Thiago fosse menina, olha só, se eu fosse menina, olha só. o nome dele seria Louise.
Nossa, que bonitinho, né? Ah, linda. Segundo, né? Daí a gente começou a ver. A rua que ela morava em Curitiba era a rua que eu morei quando eu nasci. Né? Pensa, gente, Curitiba é gigante. Você pega na rua, não é uma rua famosa, e era a mesma rua. Aí você pegava, você estudou aonde? A gente estudava na mesma escola durante toda a nossa infância, juventude, etc. Aí a gente tinha, né, nossos pais tinham uma casa na praia, era na mesma rua a casa na praia. E aí a gente começou a perceber Deus, algumas confirmações, é algo interessante, porque Legal. realmente traz aí um... E aí também tem uma parte muito legal, que a mãe muito dele legal, começou a ir na essa é igreja, legal começou a ir também. na igreja primeiro. Aham. E aí ele não queria saber ainda de igreja. E aí a mãe dele chegava em casa e falava pra ele, filho, Até tem para estimular uma eu ir menina- na igreja. Tem uma menina lá na igreja, filho, Você você precisa vai conhecer. gostar, você precisa conhecer. E a igreja que a gente frequentava era uma igreja grande. E ela me via de longe e eu chamei a atenção dela. E ela falava, e ele, ai mãe, nada a ver, né? Aí ele começou a conversar comigo e um dia mostrou, mãe, é aquela menina que eu tô gostando. Aí a mãe dele ficou doida porque era Era a menina da exatamente igreja. a menina da igreja que ela... Deus foi bondoso. Sucedência, né? Deus foi Deus foi bondoso. bondoso, Mas e pra aleluia. você, Thiago, um momento marcante? Foi quando eu... Quando eu casei, eu tenho que falar que eu não, senão depois eu Não, falei que eu não, não ela sabe, né? eu sei. Eu vejo assim, eu tenho alguns momentos marcantes na minha vida, né, em relação a algumas coisas que Deus fez e falou comigo, né? Uma que ficou bem marcante assim, foi quando, como eu conversei, né, quando eu falei para vocês, né, eu sempre fui muito introvertido, sempre na minha, sempre voltado para números, e quando eu fui exposto realmente no trabalho que eu fui chamado a fazer palestra, etc, eu falei, Deus, e agora? E comecei a orar sobre isso, comecei a buscar, e eu era muito jovem, era uma função de liderança, em que eu ia liderar pessoas mais velhas, e eu comecei a questionar a Deus, falei, Deus, eu sou muito jovem, eu não sei falar em público, e Deus me deu uma palavra muito clara, né, muito específica, e aquilo marcou minha vida, eu levo isso para mim até hoje, né, que é a palavra de Jeremias, que fala, onde você estiver, e no começo ainda fala, não diga que você é muito jovem, aonde você estiver, eu estarei contigo, colocarei palavras na tua boca, as tuas palavras serão as minhas palavras. Então eu creio que aquilo marcou muito minha vida, porque hoje, se eu faço o que faço, né, seja em palestras, quando eu estou em igreja, quando eu estou em empresas, quando eu estou dando aula, quando eu estou fazendo um vídeo, quando eu estou aqui no podcast, dá o frio na barriga, e graças a Deus por isso, né, dá o desconforto, dá o temor, mas eu tenho a convicção do que quando eu abro a minha boca em público, é Deus falando através da minha vida. E eu acho que isso me marcou porque eu nunca quero perder isso, né, e é algo que eu quero levar para o resto da minha vida. Então hoje as pessoas olham, nossa, como você tem facilidade em falar em público, mas mal eles sabem as perrengues que eu tive e o momento que foi marcante e determinante na minha vida para romper com isso e para ter uma convicção do que Deus queria fazer através da minha vida e aonde Deus queria me usar. E hoje eu percebo essa facilidade que eu tenho, né, realmente flui através da minha vida, não por mim, né, mas eu tenho a convicção que Deus usa através da minha vida e toda a honra, toda a glória é dele. E realmente, quando eu abro a boca, toda vez estava ali antes de entrar aqui no podcast, Deus, que a minha boca seja a tua boca, né, porque enquanto eu continuar, né, entendendo isso, eu creio que realmente Deus vai me usar, independente se é na área financeira, dentro da família, dentro de previdência, dentro de finanças pessoais, dentro de aula, falando de forma técnica ou não, eu creio que Deus tem usado a minha vida e tem diversos testemunhos em relação a isso, que realmente pessoas vendo Cristo inclusive através de temas técnicos, mas as pessoas vendo Jesus através da minha vida. E é isso que é o nosso propósito, né? A gente sempre fala, o que nós queremos deixar? Que as pessoas vejam Jesus através das nossas vidas. Seja através dos nossos casamentos, através da maneira que a gente lida com nossos filhos. Então, para que o nome dele seja exaltado e para que pessoas conheçam Jesus através das nossas vidas. É isso que fica... Só explicando do porquê do casamento, para não ficar clichê, porque para mim, assim, o meu casamento ele foi gerado por muitos anos no meu secreto com Deus. Era o que eu mais pedi e mais ansiava para Deus, né? Quantas vezes eu não chorei para Deus pedindo pelo meu casamento, pelo meu futuro marido.
E naquele momento foi uma prova da fidelidade de Deus muito grande na minha vida. E até hoje, quando eu vou orar, eu olho, eu falo, Deus, muito obrigada, porque através do meu casamento eu posso ver de uma forma muito palpável o teu amor por mim. Então, por isso, não é clichê, Não. por isso que... E ela fala que é mais do que ela pedia, eu pensava. Aí ele fica se achando. Ah, meu Deus do céu. Não é brincadeirinha só, né? Só pra Não, descontrair. tá certo, Mais do que eu então. pedia, eu pensava, glória a Deus. Mas assim, eu fico muito feliz por vocês toparem ter vindo aqui Que no isso. podcast. Eu termino sempre essas gravações que a gente faz, né? Tem algo de Deus que tem tocado muito meu coração, que é o princípio da honra, né? Então, eu acho que a maior coisa que atrai bênção é quando você pratica o princípio da honra. Quando você vive o princípio da honra, né? E você viver o princípio da honra não é você dizer para as pessoas que, porque isso, ou você ir lá e retribuir com coisas, não é a respeito disso, né? Você viver o princípio da honra é você poder, de fato, não ir em terceiros para falar que fulano e fulano é genial e é bênção, mas honrar as pessoas diante de tanta gente que está assistindo. Então, eu, de fato, honro muito vocês. Eu tenho um carinho absurdo, um amor pela família de vocês, como se fosse, sei lá, muito próximo. Só o sangue que distingue, porque eu tenho um respeito e um carinho muito grande, né, pelo Thiago, pela Lulô, pelo Davi, pelo Lucas. Então, assim, eu queria, de fato, né, fechar esse podcast honrando vocês. Eu acredito no que vocês falam, eu sei que é verdade, eu sei que tem um coração em Deus, eu sei que existe uma busca, né, no Senhor para que Ele se manifeste, né, no meio das crianças, no meio dos casamentos, na vida de homens que lideram suas casas. Quantas vezes eu não fui abençoado por conselhos, por ouvir? Eu já fui em 50 aulas do Thiago. Se eu não tivesse aprendido uma única coisa, era um erro fala, né? é um erro gravíssimo, né? Então, Sim. assim, foi bênção, né? Me ajudou numa formação de caráter, né? Numa evolução como homem, numa evolução como um servo de Deus, né? Acho que a gente pôde acompanhar um ao outro momentos bons, mas momentos um pouco não tão bons, né? E a gente pôde, de fato, entender que a fidelidade de Deus ela foi constante, ela nos acompanhou, né? Quando diz que assim, vai pelo caminho, né? Então, não é você sentar, não, a fidelidade acompanha enquanto a gente caminha. Então, eu queria agradecer, eu acho que não podia, não sei por quanto tempo esse projeto fica no ar, mas eu não podia começar e terminar sem deixar, né, isso registrado. E daqui a 10 anos, quando eu olhar para trás, eu de fato posso ver, né, que vale a pena, né? Não, mas Segura o choro. Meu Deus. Vale a pena a gente entender, né, aquilo que é firmado no Senhor, né? Pode vir o vento que for, né? O Senhor estabeleceu, foi o Senhor quem decidiu fazer. Então, a gente sela, né, tudo que o Senhor tem decidido fazer, né? Quantas vezes a gente não tocou igrejas ao redor do Brasil, fora do Brasil, abrindo a mente das pessoas a respeito do que é importante. Quantas vezes a gente não pôde sonhar em coisas relacionadas ao Senhor, as coisas do reino. Então, obrigado por terem vindo, obrigado por investirem esse tempo. A gente está mais de 1h30 falando um pouquinho a respeito do que vocês acreditam, do que vocês vivem. Então, eu fico muito honrado por isso e eu honro demais o que vocês carregam, que o Senhor possa surpreender, né? Que não seja o que vocês buscam, porque vocês não buscam nenhum tipo de surpresa terrena, mas que o Senhor possa fazer, porque Ele realmente faz. Amém. Então eu encerro esse podcast, vocês vão falar ainda, mas da minha parte... Queria falar, né? da minha parte, assim, dizer que tem sido uma alegria poder construir uma história e ter o privilégio de poder caminhar, né? É um privilégio, de fato, poder caminhar ao lado de vocês. E é isso. Bom, para nós, quando a gente recebeu o convite, realmente a gente foi uma surpresa, né? Mas ao mesmo tempo a gente se sente honrado, né? Pela forma carinhosa que vocês têm, né? A família de vocês, a gente ama muito vocês e realmente foi o PA. É um irmão que a vida me deu, irmão nordestino, né? Tem que dar o toquinho, né? Mas é irmão nordestino. E se eu vejo assim, PA, muitas das coisas que eu compartilhei aqui no meu ministério, o PA tem a sua mãozinha ali. Um empurrãozinho, Então, né? esse empurrãozinho no começo da minha vida ministerial, né, da questão aí de ir em igrejas,
Deus usou muito a vida do PA. Então eu vejo que ele foi um instrumento nas mãos de Deus realmente para alavancar, para dar esse pontapé inicial. Talvez ele percebeu antes de a gente perceber, né, o dom, o talento. Antes mesmo da gente entender isso, o PA já via isso em nós e a gente fica muito feliz. Fica muito feliz com o projeto. A gente vê hoje, né, claramente o teu coração, a gente conhece o teu coração, a gente conhece a intenção, né, do que você faz, a intenção de realmente tocar vidas, de falar de Jesus, de as pessoas conhecerem Jesus. E o que a gente deseja, né, é que realmente, né, não só o podcast, mas todas as tuas as coisas que você faz, né, na música, seja apoiando artistas, seja na tua vida ministerial como cantor, realmente possa cada vez mais impactar ainda gerações, vidas, nações, que eu tenho certeza que é apenas o começo que Deus está fazendo com a tua vida. Então, para nós é uma alegria estar nesse início do Fala PA, mas tenho certeza que depois a gente vai estar nos primórdios lá, quando estiver bombando. Lá nos primórdios a gente estava lá e foi, né, muito gostoso, né? Realmente a gente se sentiu em casa aqui, numa alegria muito grande. Desejamos muito sucesso, que Deus continue, né, direcionando você. Tenho certeza que esse é um projeto de Deus que nasceu no coração dele antes de nascer no teu coração. Amém. Então, muito obrigado. Agradeço aí os merchan, Mais Sutura, o PA é parceirão. Eu falei, PA, faz um merchan aí nosso, né? Mas para aqueles também... e outra coisa, né? Se você quiser me buscar na rede social, você esqueceu de falar, né? Porque esse também o PA me ajudou. Eu vou colocar. Vamos na rede social, vamos... Thiago Nieveglovski. Thiago, ninguém vai te achar lá. Como é que vão errar teu sobrenome? Então, daí eu já usava Thiago Nieve, as pessoas me conheciam como Thiago Nieve. E ele que cuidava nas minhas redes sociais. No começo, gente, eu não fazia nada. Eu chegava para ele, PA, como é que faz o tal do... Não, aquilo é para você publicar. Até hoje eu não sei muito bem, tá, gente? Mas só o PA Jesus foi o precursor que cuidava das minhas redes sociais. Então, Thiago Nieve, né? Vocês podem acompanhar lá no canal. E o Family 412. Realmente, para que realmente você seja impactado, a tua família, replique para alguém. Eu tenho plena convicção que quem está nos assistindo, se o teu casamento tá legal, tá 10, dentro do teu relacionamento marido e mulher, teus filhos, pode ter plena convicção que do teu lado tem pessoas que precisam ouvir a mensagem da cruz, a mensagem que tem lá dentro do canal, não por nós, mas pelo que Deus tem feito atrás das nossas vidas. Então, muito obrigado, Pé, pela oportunidade. Tamo Amém. junto. Faço das palavras dele as minhas, a honra, a gente se sente muito honrado mesmo. Muito obrigada, Pé. Vocês fazem parte mesmo da nossa casa, né, da nossa família. É um privilégio nosso caminhar perto de pessoas que a gente vê que tem um coração tão bom, um coração centrado em Deus, querendo fazer realmente a vontade de Deus. A Jéssica é minha irmãzona, né, Jé? Ela teve que puxar o saco da Jéssica, né? Tem que, né? Ela que eu fico no tricotando todo dia. Orando, dividindo palavras. Bernardo, Helena, um amor, um carinho que a gente tem. Lele, eu chamo de Lele. Um carinho pela família de vocês muito grande. Amém. A Helena chegou esses dias em casa. Sabe como que o Davi me chamou hoje? Eu como ela de Lelê. Bonitinho. E se tem só finalizando aí, para finalizar, que eu gosto de falar, né? Depois que daí Deus falou comigo, daí então tá, Deus, agora eu vou falar. Deus, mas se tem um cara que realmente gosta de servir as pessoas, é o PA. Então eu quero deixar registrado aqui que realmente tem um coração de servo. E é um cara que serve sem querer nada em troca. Então, que isso continue enraizado dentro do teu coração, que eu tenho certeza que é de Deus esse teu valor. Amém. É verdade. Amém. Gente, é isso então. Pra gente chega de chorar, tá bom. Eu não trouxe lenço hoje pra gravação. Brincadeira, mas obrigado mesmo. Eu sei que vocês são uma bênção. Para você que assistiu até agora, eu sei que Deus falou com você, que o Espírito Santo ministrou a tua vida, a tua casa, o teu casamento, o teu namoro, o teu noivado, você mãe, pai, você líder, de repente você é líder de ministério infantil e caiu nesse podcast e foi extremamente abençoado pela vida da Louise, do Thiago. Eu quero deixar aqui nos comentários, ou melhor, aqui na descrição do vídeo, as redes sociais deles, do projeto, do canal do YouTube, e vou até deixar o link do Previdência Digital para você que de repente quer entender um pouquinho mais como funciona. Vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo. Não esqueça, aqui no QR Code, escaneia, compra o seu plano de leitura da Bíblia também, só fazer mais.
Tem o plano de leitura da Bíblia Plano que eu vou de leitura deixar da aqui Bíblia, também. é isso, por favor, né? Você quer comprar New pão? version. Tem... Ah, vai lá. Aqui é o endereço também pra gente vender pão. Brincadeira. Mas esse plano de leitura é muito legal, então eu vou deixar também, é extremamente válido, porque vai abençoar a sua vida. Seus devocionais não serão mais os mesmos, porque tem muita revelação de Deus nesses planos aí. Amém. Então, dado todos esses recados, você já vai comprar o seu fone com 10% de desconto. Você já vai acionar a Hitbel, você vai ouvir a Patrícia Romania e também a Lília Monteiro, assim como vai seguir o Thiago e a Luísa nas redes sociais e no canal no YouTube para continuar sendo abençoado. Eu vejo vocês no próximo episódio. Aproveita para comentar muito e pega o link desse episódio e manda aí para os seus parentes, no grupo da família, no grupo do condomínio. Alguém precisa ser impactado com essas mensagens em nome de Jesus. Tchau e até a próxima. A gente... Pode dar, eles Tchau, também tchau. podem dar tchau. Tchau, gente. Obrigado. Gente, foi um prazer. A gente dá tchau, a gente dá tchau. Tchau, tchau.